Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell. Estamos na nossa audioaula de História com a correção do tema Os Valores Iluministas no Mundo Contemporâneo para o 8º ano. Primeira questão. No livro Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, publicado em 1776, Adam Smith argumentou que o agente econômico, procurando lucro, movido pelo seu próprio interesse, acaba favorecendo a sociedade como um todo. Esse ponto de vista é um dos fundamentos, letra A, do liberalismo, que dispensou a regulamentação da economia pelo Estado. Letra B, do utilitarismo, que defendeu a produção especializada de objetos de consumo. Letra C, do corporativismo, que propôs a organização da sociedade em grupos econômicos. Letra D, do socialismo, que expôs a contradição entre produção e apropriação de riqueza. Ou letra E, do mercantilismo, que elaborou princípios de protecionismo econômico. Como resposta a essa alternativa da primeira questão, letra A, do liberalismo, que dispensou a regulamentação do Estado, da economia pelo Estado. Adam Smith combatia os princípios do mercantilismo na Idade Moderna, além de ser contrário ao intervencionismo estatal, defendendo o liberalismo econômico, o que posteriormente deu origem aos fundamentos do pensamento econômico de mesmo nome. Segunda questão. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o Iluminismo. Esse texto foi retirado do O Iluminismo e os Reis Filósofos, da editora brasiliense, publicado em 1981. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases letra A, a modernização da educação escolar, letra B, a atualização da disciplina moral e cristã, letra C, divulgação de costumes aristocráticos, letra D, socialização do conhecimento científico, ou letra E, universalização do princípio da igualdade civil. Como resposta a essa questão de número 2, a alternativa correta é a letra E, universalização do princípio da igualdade civil. O autor do texto relaciona as discussões da atualidade sobre os direitos do homem e do cidadão com a Revolução Francesa iniciada em 1789, baseada em ideias iluministas que rompeu com o antigo regime francês, instituindo a partir da promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão o princípio universal de igualdade. Terceira questão. Como os ideais do iluminismo no campo da organização política influenciou no atual exercício do poder no Brasil? Em relação à influência do iluminismo no campo da organização política no Brasil atual, temos a divisão do poder numa divisão tripartite, onde o poder é dividido o poder político é dividido entre o poder executivo, exercido pelo presidente da República, pelo legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, no conjunto dos seus deputados federais e senadores representando cada estado da nação brasileira, e pelo judiciário, exercido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Repetindo as questões. Primeira questão. No livro Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, publicado em 1776, Adam Smith argumentou que o agente econômico, procurando lucro, movido pelo seu próprio interesse, acaba favorecendo a sociedade como um todo. Esse ponto de vista é um dos fundamentos, letra A, do liberalismo, que dispensou a regulamentação da economia pelo Estado. Letra B, do utilitarismo, que defendeu a produção especializada de objetos de consumo.
Letra C, do corporativismo, que propôs a organização da sociedade em grupos econômicos. Letra D, do socialismo, que expôs a contradição entre produção e apropriação de riqueza. Ou letra E, do mercantilismo, que elaborou princípios de protecionismo econômico. Como resposta a essa alternativa da primeira questão, letra A, do liberalismo, que dispensou a regulamentação do Estado, da economia pelo Estado. Adam Smith combatia os princípios do mercantilismo na Idade Moderna, além de ser contrário ao intervencionismo estatal, defendendo o liberalismo econômico, o que posteriormente deu origem aos fundamentos do pensamento econômico de mesmo nome. Segunda questão. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o Iluminismo. Esse texto foi retirado do O Iluminismo e os Reis Filósofos, da editora brasiliense, publicado em 1981. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases letra A, a modernização da educação escolar, letra B, a atualização da disciplina moral e cristã, letra C, divulgação de costumes aristocráticos, letra D, socialização do conhecimento científico, ou letra E, universalização do princípio da igualdade civil. Como resposta a essa questão de número 2, a alternativa correta é a letra E, universalização do princípio da igualdade civil. O autor do texto relaciona as discussões da atualidade sobre os direitos do homem e do cidadão com a Revolução Francesa iniciada em 1789, baseada em ideias iluministas que rompeu com o antigo regime francês, instituindo a partir da promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão o princípio universal de igualdade. Terceira questão. Como os ideais do iluminismo no campo da organização política influenciou no atual exercício do poder no Brasil? Em relação à influência do iluminismo no campo da organização política no Brasil atual, temos a divisão do poder numa divisão tripartite, onde o poder é dividido o poder político é dividido entre o poder executivo, exercido pelo presidente da República, pelo legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, no conjunto dos seus deputados federais e senadores representando cada estado da nação brasileira, e pelo judiciário, exercido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até mais, um forte abraço pessoal.